Olá, turma. Eu sou Ana Carolina, professora tutora de Estatística, e estou aqui com vocês para a aula de tutoria online, a revisão da segunda etapa da disciplina de Estatística. Bem, a primeira parte dessa segunda etapa é sobre as medidas de dispersão. Vocês viram várias medidas de dispersão, que o objetivo delas é avaliar, quantificar o grau de variabilidade das medidas estatísticas das variáveis. Nós vimos que a média, mediana, moda, que são medidas de posição, não são suficientes sozinhas para resumir o entendimento da variável aleatória estudada. Então, quando a gente tem variáveis quantitativas, além de medidas de posição, é importante a gente conhecer as medidas de dispersão, a informação do grau de variabilidade daquela medida. A primeira medida que nós vamos falar hoje é sobre a variância. Então, usando este exemplo, calcular a variância para os dados apresentados. Então, a gente tem um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 dados de uma variável x qualquer, em que os valores coletados foram 3, 5, 7, 4 e 6. Para calcular a variância, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular a média. Então, eu somo todos os dados e divido pelo tamanho da amostra. Vou encontrar, neste caso, a média igual a 5. Então, para calcular a variância, o primeiro passo é tirar a diferença de cada ponto da minha amostra em relação à média. Então, o valor xi é o valor da variável x para o primeiro indivíduo. Então, o i aqui vai de 1 até 5, que são 5 valores na minha amostra. Então, a média sendo 5, o primeiro valor de xi é 3, nós teremos 3 menos 5 é igual a menos 2. 5 menos 5 é igual a 0. E assim por diante. Então, a gente está calculando a distância, a diferença de cada valor em relação à média. Feito isso, se a gente soma esses valores, a gente vai ter 0. Então, eu não consigo calcular uma média dos desvios, média de cada distância dos indivíduos em relação à média geral. O que eu faço para contornar esse problema? A gente faz essa diferença elevada ao quadrado. Então, daquelas primeiras diferenças de cada indivíduo em relação à média, eu pego esse resultado e elevo ao quadrado. A vantagem é porque quando eu pego um valor negativo, por exemplo, o primeiro resultado, menos 2, menos com menos é mais. No terceiro ponto, em que o valor observado era 7, 7 menos 5 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o 3 e o 5 estão igualmente afastados da média. Um de forma negativa, o outro de forma positiva. Mas eles estão 2 pontos afastados da média. Esse é a medida da variância. Ela está mensurando qual o grau de afastamento de cada valor da minha amostra em relação à média calculada, à medida de tendência central calculada. Então, uma vez feito o quadrado dessas distâncias, a gente vai somar. Então, o que eu somo é a diferença de cada valor da variável x em relação à média elevada ao quadrado. Depois que eu elevo ao quadrado, eu somo todos os resultados. Então, a variância vai ser, quando eu tiver uma amostra, o valor dessa soma dividido por n menos 1. E quando eu tenho uma população, eu vou dividir apenas por n. Essa diferença da equação para a amostra e para a população é que quando você tem todos os elementos da população, você simplesmente vai dividir pelo total de elementos. Quando você tem uma amostra, você não está pegando todos os elementos da população, então você pode ter um viés. Com isso, você subtrai um para não ter uma medida tendenciosa para a sua variabilidade. Então, a variância vai ser a soma dessas distâncias, cada x menos a média elevada ao quadrado, a soma de todos esses valores, dividido ou pelo tamanho da amostra, quando a gente tiver todos os elementos da população,
ou dividido por N menos 1, quando eu tiver apenas uma amostra de elementos da minha população. Bem, há muitas ocasiões em que os dados estão agrupados. A gente tem valores repetidos para cada informação da minha variável x. Várias pessoas têm a mesma característica, ou vários elementos da minha população têm a mesma resposta para a variável x. Então, eles estão agrupados numa tabela de frequências, como nesse exemplo que vocês podem ver agora. Então, aqui o exemplo seriam notas, por exemplo, de uma prova que varia de 0 a 10, e elas foram agrupadas em faixas de 2 em 2. De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10 pontos. O FI é a frequência. Então, eu tenho 3 alunos que tiveram notas variando de 0 a 2. Eu tive 3 alunos com notas variando de 2 a 4. 8 alunos com notas que variam de 4 a 6 pontos. 3 alunos que variam, a nota varia de 6 a 8 pontos. E, por fim, 8 alunos com a nota variando de 8 a 10 pontos, que é o total. Bem, então, para calcular a variância, a gente vai usar a mesma técnica anterior para calcular a média para medidas agrupadas. Eu calculo o ponto central de cada intervalo. Então, se vai de 0 a 2, o ponto central vai ser 1. De 2 a 4, o ponto central é 3. Para a faixa de notas de 4 a 6, o ponto central é 5. Como que eu calculo esse ponto central? Vamos lembrar? Eu pego o limite superior, subtraio do limite inferior e divido por 2. Tá? Então, 4 mais 6, 10. Sobre 2, 5. Esse é o ponto central dessa faixa. Para a próxima faixa, limite superior 8 mais 6, 14. Dividido por 2, o ponto central dessa faixa de valores é o 7. Então, a gente vai usar o ponto central como valor de x. Vai multiplicar pela frequência para encontrar a média. Então, eu faço cada valor, cada ponto central vezes a frequência da classe. Somo essas multiplicações para encontrar a média. Então, a nota média da turma foi 5,8, como está demonstrado aí em cima no vídeo. Dando sequência para o cálculo da variância. O que é a variância? A diferença de cada valor em relação à média. Esse é o primeiro passo. Então, eu faço a diferença de cada valor em relação à média. Mas, como eu tenho faixa de valores, os dados estão agrupados numa tabela de frequências, eu vou usar o ponto central. Então, eu uso o ponto central é 1, menos a média, que é 5,8, eu vou ter o resultado de menos 4,8. Elevado ao quadrado, dá 23,04. Depois eu faço o ponto central da próxima faixa, é 3, menos a média, que é 5,8, dá menos 2,8. Elevado ao quadrado vai dar 7,84. O sinal da diferença entre o valor de x e a média não tem tanta importância. Isso por quê? Porque quando você elevar ao quadrado, para o cálculo da variância, menos com menos dá mais com mais dá mais, então os sinais vão ser todos positivos. Tá? Então, uma vez feita essa diferença de cada valor do ponto central em relação à média, nós vamos pegar esses valores e elevar ao quadrado. Certo? Bem, lembrando que eu tenho que levar em conta a frequência. Então, esses valores elevados ao quadrado, eu vou multiplicar pela frequência. Então, 23,04 eu vou multiplicar por 3. Há 3 alunos naquela faixa de valores. O 7,84 eu também vou multiplicar por 3, que é a frequência da segunda classe da tabela. Já o 0,64 eu vou multiplicar por 8, que é a frequência dessa terceira classe da minha tabela, certo? Então, depois de feita essas multiplicações, eu vou somar como a gente havia feito no caso anterior, quando não havia frequências. Eu tenho que multiplicar antes
quando tem tabela de frequências, eu preciso multiplicar pela frequência, porque eu preciso considerar que não são apenas 5 elementos na minha amostra. São, no caso aqui, 6, 9, 11, 16, 25. Então, são 25 elementos. Esse é o tamanho da minha amostra. Não são só 5 elementos. Então, eu preciso multiplicar pelas frequências, senão eu não estaria levando em conta toda a minha amostra. Multiplicado, eu faço a soma e divido pelo tamanho da amostra, menos 1, quando a variância é para dados amostrais, e divido somente pelo tamanho da amostra, quando os dados vêm de uma população, se eu coletei todos os elementos da população, apenas pelo tamanho da amostra. Então, vamos lá. Para cálculo da variância, a gente pode dividir o cálculo em algumas etapas. Primeira etapa, diferença. Cada valor em relação à média. Segunda etapa, elevar ao quadrado. Então, cada valor da diferença elevado ao quadrado. Terceira etapa, multiplique pela frequência. Então, sempre pegando o resultado da etapa anterior. Aqueles quadrados eu vou multiplicar pelas frequências. Quarta etapa, eu vou somar todos os valores. Quinta etapa, eu vou dividir pelo tamanho da amostra ou pelo tamanho da população. Quando é amostra, eu faço tamanho da amostra menos 1. Quando é população, é apenas dividir pela quantidade de elementos da população. Entretanto, a variância não tem interpretação clara. Embora muito usada na estatística para cálculo de diversas outras medidas, muito utilizada para cálculo de correlação, para cálculo de coeficiente de determinação e correlação linear, enfim, tem várias aplicabilidades dentro da teoria estatística, a gente não consegue interpretar esse valor. Então, por quê? Porque eu peguei a medida inicial da minha variável x, no caso do exemplo anterior, a nota dos alunos, e elevei ao quadrado. Então, para eu conseguir interpretar melhor esse resultado, eu tiro a raiz quadrada ao final. A essa medida, a gente dá o nome de desvio padrão. Então, quando eu tenho dados de uma amostra, eu pego a variância amostra e tiro a raiz quadrada, então, o padrão da amostra. Quando eu tenho dados de uma população, eu vou pegar a variância da população e tirar a raiz quadrada. Eu vou ter o desvio padrão da população. Outra medida também muito usada para cálculo da variabilidade de uma variável aleatória que eu queira estudar é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida relativa, porque ele pega o tamanho do desvio padrão calculado em relação à média daquela amostra. Então, o cálculo é desvio padrão dividido pela média vezes 100. Quando eu multiplico por 100, isso significa que o resultado final ele é dado em porcentagem. Muito utilizado para fazer comparação entre grupos e também para poder avaliar o grau de homogeneidade de um conjunto de dados. Então, existem alguns pontos de corte que, quando a variabilidade, quanto menor o coeficiente de variação, mais homogêneo é o conjunto de dados estudado. Então, tanto para dados amostrais como para dados de população, a gente vai usar a mesma equação para cálculo do coeficiente de variação. A gente pega o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100. Então, aqui estão os pontos de corte do grau de homogeneidade dos dados. Então, usando os dados do exemplo anterior, das notas dos alunos que variavam de 0 a 10 para a prova, o desvio padrão calculado para a amostra era de 2,77
a média era de 5,8. Então, 2,77 dividido por 5,8, nós teremos, vezes 100, nós teremos o coeficiente de 47,76%, indicando alto grau de variabilidade. A gente também pode chamar de heterogeneidade. Os dados não são homogêneos. Homogêneo quer dizer parecidos entre si. Para a população, o cálculo de coeficiente de variação é o mesmo. Entretanto, o desvio padrão era um pouco diferente, porque eu dividia por N e não por N-1. Então, o valor calculado lá para a amostra, para os dados do exemplo anterior, foi 2,71 para o desvio padrão. Então, dividido pela média de 5,8 vezes 100, um coeficiente de variação também considerado alto, os dados são ditos heterogêneos, 46,72% o coeficiente de variação. Então, os pontos de corte para a classificação do grau de homogeneidade dos dados é até 10% o coeficiente de variação, quer dizer ótimo, alto grau de homogeneidade. Não é que os dados são bons, quer dizer que existe pouca variabilidade entre os elementos coletados. De 10 a 20% é classificado como bom. De 20 a 30% é regular. E acima de 30% é ruim. Então, entenda, esses pontos de corte, ótimo, bom, regular ou ruim, está classificando o grau de homogeneidade, se há grande variabilidade ou se os dados são muito parecidos entre si, alto grau de homogeneidade. Tá? Então, quanto menor a variabilidade, maior o grau de homogeneidade, mais parecidos estão os resultados da variável coletada, e por isso a gente chama de ótimo, porque é mais precisa. Qualquer cálculo que você usar, a média do desvio padrão, ele vai ser muito preciso, porque não tem muita variabilidade entre os elementos da população. Bem, dando continuidade, a gente vai falar um pouco, então, sobre a probabilidade estatística. Então, esse assunto é muito interessante. Quem nunca falou, qual é a chance de... Então, probabilidade é uma medida matemática que tenta mensurar a chance de algum evento ocorrer. Então, todos os dias a gente faz cálculo de probabilidade. Agora, então, no verão, mais ainda, né? Porque eu vou sair de casa, eu tenho que decidir. Eu vou levar meu guarda-chuva ou não vou? O que eu faço? Eu começo a coletar informação. Olha, ontem choveu, o céu está nublado. Então, eu vou coletando informações para tomar uma decisão. Decisão baseada em incerteza. Essa é a validade da probabilidade. Muitas vezes, no meio científico, nós temos que tomar decisões baseadas em incerteza. Eu não tenho certeza se aquilo vai ou não ocorrer. Então, eu calculo a probabilidade com quanto menor for a chance de eu errar, de eu tomar uma decisão errada, melhor. Então, eu coleto informações sobre o evento de interesse para tomar uma decisão. Esse é o grande objetivo da probabilidade. Então, pode ser que o céu esteja nublado, ontem choveu o dia inteiro, eu saio carregando o guarda-chuva e, de repente, não chove. Isso pode acontecer? Acontece, carrego o guarda-chuva o dia inteiro, ninguém gosta de carregar guarda-chuva e, de repente, não chove. Também pode ocorrer de acordar, o céu está aberto, nenhum sinal de nuvens, não choveu nos dias anteriores, decido não carregar meu guarda-chuva e ao sair de casa mais tarde ocorre de chover. Então, eu tomei uma decisão baseada em incerteza. Então, eu calculo, mesmo que subjetivamente, a chance daquele evento ocorrer. Na estatística, a gente vai fazer esse cálculo um pouco mais objetivo. Vamos coletar dados, coletar informações para calcular exatamente qual a chance daquele evento ocorrer e tomar uma decisão. Mas ainda assim, baseada em incerteza, porque se eu tenho, por exemplo, 80% de chance de chover, minha decisão vai ser carregar o guarda-chuva, porque a chance de chover é maior do que de não chover. Mas ainda assim existe 20% de chance de não ocorrer a chuva. Então,
a probabilidade ela está presente no cálculo das diversas áreas da estatística, de aplicação da estatística, porque, olha, eu vou tomar uma decisão sobre qual medicamento aplicar no meu paciente. Todo mundo já ouviu falar de um medicamento, toma tal remédio. Esse remédio não funciona para mim. Por quê? Existe variabilidade de indivíduo para indivíduo. Então, quando o médico receita para o paciente um remédio, é porque aquele tem mais chance de funcionar com aqueles dados clínicos daquele paciente. Mas, se na evolução clínica ele percebe que não funcionou, ele vai mudar o protocolo de tratamento. Então, ele toma decisões baseadas em certeza também. Certo? Então, vamos lá. Algumas definições são importantes para o entendimento da probabilidade. Experimento aleatório. A gente chama de experimento aleatório todos aqueles experimentos que a gente não sabe determinar o resultado antes da ocorrência dele. Eu jogo um dado de 6 faces, aquele comum, o cúbico. Então, os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas antes de jogar o dado, eu não sei qual face vai sair. Eu conheço os resultados possíveis, mas eu não sei qual. Eu jogo uma moeda para cima. É cara ou coroa. Mas antes de observar o resultado, eu não sei se saiu cara ou coroa. E assim por diante. Vamos observar o gênero de um aluno. Eu tenho uma lista de alunos pelo número de matrícula. Eu não tenho nem o nome. Então, pelo número de matrícula, eu não sei se é do gênero feminino ou masculino. Eu vou ter que observar, escolher aquele número, procurar informação para descobrir qual é. Certo? Então, toda vez que eu realizo experimentos aleatórios, é quando eu repito uma ação, jogar um dado várias vezes, jogar uma moeda para cima várias vezes, questionar a um aluno de que gênero ele pertence, se ele é fumante ou não fumante. São experimentos aleatórios. Eu conheço os resultados possíveis, mas eu não sei o resultado antes de perguntar, antes de realizar o meu experimento. Eu chamo de espaço amostral esse conjunto de resultados possíveis. Então, para um dado, o conjunto de resultados possíveis é de 1 a 6. Para o lançamento de uma moeda, é cara ou coroa. Se eu estiver lançando 2 moedas, o espaço amostral vai ser cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Tem todas as combinações de resultados possíveis. Esse é o meu conjunto de espaço amostral. Evento vai ser um subconjunto do meu espaço amostral e que eu tenho interesse de conhecer a probabilidade dele ocorrer. Tá certo? Então, por exemplo, ao jogar um dado, eu quero saber a probabilidade de sair a face 6, que é a maior de todas. Estou concorrendo a um prêmio. Quanto maior o número do dado, melhor. Então, o evento de interesse é a face 6, por exemplo, ou qualquer outra. Sair um número par, meu evento de interesse. Então, qualquer um dos resultados, 2, 4 ou 6, satisfazem a minha condição de interesse, que é a face observada do dado ser par. Então, existem vários tipos de eventos. Vou citar 3 que têm uma denominação específica e que são importantes ser citados. O evento certo é aquele evento que vai acontecer com certeza. Não há chance de não ocorrer. Então, se eu jogo um dado comum, cúbico, qual é a chance do número observado ser menor do que 10? Todos os valores do dado, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são menores do que 10. Então, com certeza, o resultado é menor do que 10. Também tem o evento impossível. O evento impossível é aquele que não vai acontecer com certeza. Então, qual é a chance da face observada ao jogar um dado ser maior do que 6? Não tem chance de ocorrer. Nenhum resultado possível dentro do dado cúbico comum é maior do que 6. Então, aquele evento não vai ocorrer.
Então, eu chamo de evento impossível aquele que não tem nenhuma chance de ocorrência. Não posso chamar de evento impossível, por exemplo, qual a probabilidade de eu estar viajando e o avião cair. Nós sabemos que a chance de um avião cair é muito pequena, mas não é nula. Qual a chance de eu ganhar na Mega Sena? Ficar feliz. Mas a chance é muito pequena. Não é impossível. Mesmo que o valor calculado de probabilidade seja muito pequeno, se existe alguma chance de ocorrência, não é chamado de impossível. A gente chama de eventos improváveis. Impossíveis são aqueles que não têm a menor chance de ocorrência. Eventos elementares, por sua vez, são aqueles eventos que só me interessa um elemento do conjunto do espaço amostral. Nenhum outro resultado é válido. Então, jogo um dado e eu estou interessada no evento, a face é maior do que 5. Maior do que 5, eu só tenho 6. Esse é o único elemento que satisfaz a minha condição. Então, é um evento elementar. Bem, como que a gente faz o cálculo da probabilidade de um evento ocorrer? A probabilidade de um evento vai variar entre 0 e 1. Quando o resultado da probabilidade é 0, o evento é impossível. A chance daquilo ocorrer, daquele evento de interesse ocorrer, é 0, é nula. Quando a probabilidade de ocorrência de um evento for igual a 1, quer dizer que ele vai ocorrer com certeza. Esse é o máximo de probabilidade. Então, se você estiver fazendo cálculo de probabilidade de encontrar um valor maior do que 1, não está correto. Não é possível encontrar chance maior do que 1 de ocorrência. Cálculo de probabilidade vai entre 0 e 1. Mas quando se fala de probabilidade de 50%, eu estou multiplicando por 100. Quando eu falo em porcentagem, eu peguei o resultado da probabilidade e multipliquei por 100. Não posso esquecer do símbolo da porcentagem na hora de descrever meu resultado, certo? Então, como que é feito o cálculo da probabilidade? É o número de elementos do evento de interesse dividido pelo número total de elementos. Então, se eu estou jogando um dado e me interessa uma face par, qual o número de elementos que satisfazem a minha condição? Eu tenho 2, o 4 e o 6. Então, são 3 elementos. E qual que é o total de elementos do meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos. Então, o cálculo da probabilidade de sair um número par vai ser 3 números pares, sobre 6. 6 o conjunto total de elementos possíveis. 3 dividido por 6 vai ser 0,5. Essa é a probabilidade de sair um número par. 0,5 multiplicado por 100, eu vou ter 50% de chance. Metade dos elementos de um dado são pares e a outra metade são ímpares. Certo? Então, probabilidade vai entre 0 e 1. É 0,5 a probabilidade de um elemento par na jogada de um dado. E 50% quando eu multiplico esse resultado por 100. São chamados de eventos mutuamente exclusivos quando eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Certo? Por exemplo, ao jogar um dado, eu quero observar um elemento par que seja múltiplo de 5. Então, não existe esse elemento. O 2, o 4 e o 6 não são elementos múltiplos de 5. Então, são 2 eventos mutuamente exclusivos. Eu tenho o 2, o 4 e o 6 que são pares, e tenho o outro evento que são os números múltiplos de 5, que no conjunto de elementos do dado vai ser só o evento elementar 5. Outro exemplo aqui seria o lançamento de um dado, calcular a probabilidade obtida, que a face obtida seja múltiplo de 3 ou de 4. O único múltiplo de 4 nos resultados possíveis de um dado é o próprio 4.
Múltiplos de 3, eu tenho 3 e o 6. Então, são dois conjuntos que são mutuamente exclusivos. Não tem nenhum elemento em comum, certo? Quando eles são mutuamente exclusivos, não tem elementos que satisfazem as duas condições de evento. Os eventos não mutuamente exclusivos, eles têm elementos em comuns. Então, a interseção do conjunto A e do conjunto B não é nula. Então, por exemplo, um número jogado um dado. O evento A vai ser números pares. Então, eu tenho 2, o 4 e o 6. E o evento B vai ser múltiplos de 3. Então, eu tenho 3 e o 6. O 6 é par e também é múltiplo de 3. Ele está nos dois conjuntos simultaneamente. Então, esses dois eventos não são mutuamente exclusivos, porque tem um elemento na interseção que é comum aos dois grupos, aos dois eventos. Então, um outro exemplo está aqui na apresentação, em um grupo de 80 pessoas, supondo essas 80 pessoas todas de São Paulo. 53 conhecem o Rio de Janeiro e 38 conhecem Minas Gerais. 21 dessas pessoas já estiveram nas duas cidades, certo? Escolhido uma pessoa ao acaso, dessas 80. Escolhi uma pessoa dessas. Qual a probabilidade que ela tenha visitado apenas uma dessas cidades? Tá? Então, vamos elaborar melhor. Eu tenho 80 pessoas, 53 conhecem o Rio de Janeiro e 21 Minas Gerais. Perdão, 38 conhecem Minas Gerais. Quando eu somo esses dois grupos, ultrapasso 80. Por quê? Porque eu tenho um grupo de pessoas que conhecem tanto o Rio de Janeiro quanto Minas Gerais. Elas conhecem as duas cidades. Quantas delas são? 21. 21 pessoas já estiveram em ambas as cidades. Então, eu vou separar esses grupos para poder determinar a probabilidade de selecionada uma pessoa ao acaso, ela conheça apenas uma das duas cidades. Então, se eu tenho 21 que conhecem ambas as cidades, daquelas 38 que conhecem Minas Gerais, 21 também conhecem o Rio de Janeiro. Então, 38 menos 21, eu tenho 17 pessoas que só conhecem Minas. Certo? Do total de pessoas que conhecem o Rio de Janeiro, são 53, 21 também conhecem Minas Gerais. Então, 53 menos 21, 32 pessoas conhecem apenas o Rio de Janeiro. Então, veja bem, 17 conhecem apenas Minas Gerais e 32 conhecem apenas o Rio de Janeiro. Somando esses dois, 17 com 32, nós vamos ter 49 pessoas que conhecem apenas uma das duas cidades, certo? 49 dividido por 80, que é o total de pessoas da minha pesquisa, eu tenho 61, 0,6125. Essa é a probabilidade de sortear uma pessoa ao acaso e ela conhecer apenas uma das duas cidades. Quando eu falo em porcentagem, eu multiplico esse resultado da probabilidade por 100. Aí eu posso dizer que 61,25% das pessoas pesquisadas conhecem apenas uma das duas cidades. Bem, temos também os eventos independentes. É muito comum eu querer calcular probabilidades de eventos que não têm dependência entre si. Certo? Então, o cálculo da probabilidade de ambos os eventos ao mesmo tempo é a multiplicação da probabilidade de um evento com a probabilidade do outro. Vamos supor um exemplo simples. Eu estou fazendo uma prova de múltipla escolha. É verdadeiro ou falso as opções de resposta? Na questão 1, eu tenho 50% de chance de acertar. Se eu for responder no chute, ao acaso, marco qualquer uma das opções.
certo? Então, tem duas opções, uma está correta, minha chance de acertar é 1 sobre 2, 50%. Na questão 2, é do mesmo tipo, verdadeiro ou falso. Uma das duas está certa. Eu também tenho uma correta, no total de duas é 50% de chance de acertar, se eu vou responder ao acaso, aleatoriamente. Qual a probabilidade de acertar ambas as questões, a questão 1 e a questão 2? O fato de você responder corretamente a questão 1 não vai afetar a chance de você acertar a questão 2. Elas são independentes entre si. Você acertar ou errar a questão 1 não vai mudar a sua chance de acertar ou errar a questão 2. Então, são eventos independentes. A gente pode pensar isso em componentes eletrônicos também. Cada componente de um equipamento tem sua chance de falha, taxa de falha, certo? Então, o fato de um dos componentes falhar não vai afetar a chance do segundo ou do terceiro falhar. Eles são independentes entre si. Então, o cálculo da probabilidade, quando eu quero calcular a probabilidade de dois eventos ao mesmo tempo, da interseção, os dois eventos ocorrem simultaneamente, é dado pela multiplicação da probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B. Então, se eu jogo na loteria, tenho duas loterias, uma eu tenho 1% de chance de acertar, a outra eu tenho 10% de chance de acertar. Certo? A chance de eu ganhar nas duas loterias ao mesmo tempo, uma não afeta o resultado da outra. Elas são independentes. Então, eu vou multiplicar as duas chances de ocorrência. Então, um outro exemplo que é dado na nossa apresentação, um dado é lançado e registrado o número obtido na face superior. Se eu jogo em seguida uma moeda, o resultado do dado vai afetar o resultado da moeda? Não, são eventos independentes. Então, a probabilidade de sair uma face de interesse e uma coroa, por exemplo, o número 5 no dado e a coroa, probabilidade de sair o número 5. Só tem uma face 5 em 6. Então, essa é a probabilidade de sair o número 5. A probabilidade de sair coroa é 1 sobre 2, porque a moeda tem duas faces. Então, é 1 sobre 2. Então, a probabilidade de sair o número 5 e a coroa vai ser a multiplicação dessas duas probabilidades. 1 sobre 6 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 sobre 12. A probabilidade condicional. Bem, a probabilidade condicional, ela existe para que eu possa apurar o cálculo de uma probabilidade. Dado que um evento aconteceu, qual é a probabilidade do evento A? Então, como no exemplo anterior, dado que o céu está nublado, qual a probabilidade de chover? É diferente do que eu perguntar para uma pessoa, um brasileiro, qual a probabilidade de chover hoje na Tailândia? Não sei, não conheço. Não tenho informações sobre o tempo da Tailândia nos últimos dias. Então, se eu tiver que chutar algum resultado, eu diria 50%. É a mesma chance de chover e de não chover, já que eu não tenho informação suficiente para calcular uma probabilidade mais apurada. Mas se eu falo do tempo, qual a probabilidade de chover na cidade de Belo Horizonte no dia de hoje, dado que tem informações complementares, dado que o tempo está nublado, dado que choveu nos últimos 2 dias, certo? Então, quando eu tenho informações complementares, podem ajudar a apurar o cálculo da minha probabilidade. Então, é chamada de probabilidade que é condicional a eventos já ocorridos e que eu tenho informação de que eles ocorreram. É uma informação complementar, condicional a essa informação complementar. Então, os seguros, principalmente automotivos, usam muito probabilidades condicionais para cálculo de qual deve ser o valor a ser pago pelos clientes. Sabe-se, por exemplo, que as mulheres... Obrigada.
elas têm menor chance de ter um acidente de trânsito. Como sabem disso? Por registros históricos das ocorrências. Então, dado que a cliente, o motorista é uma pessoa do gênero feminino, a probabilidade de ocorrer o acidente é menor do que uma pessoa do gênero masculino. Então, é uma informação complementar. Se eu pergunto para a seguradora, qual a probabilidade de ocorrer acidente? Ele vai te dar um cálculo. Mas se eu dou a informação complementar, olha, dado que a pessoa que está dirigindo o carro é uma mulher, então a probabilidade reduz, porque nesse grupo de clientes a probabilidade é menor. Se eu dou a informação complementar, olha, o motorista é do gênero masculino, então a probabilidade de ocorrer o acidente é maior. Assim como os planos de saúde também calculam valores diferentes de acordo com a idade da pessoa. Olha, dado que estou te dando uma informação complementar, condicional a essa informação, o paciente tem mais de 65 anos, a probabilidade dele vir a precisar utilizar o plano de saúde é maior do que o indivíduo abaixo de 65 anos. Por isso se justificam os valores diferenciados. A probabilidade de uso é maior, então eu preciso cobrar um valor maior desse paciente para poder cobrir todas as necessidades que ele virá a ter ao longo ali da cobertura do plano dele. Então, quando eu tenho essas informações complementares, eu calculo a probabilidade condicional através da equação probabilidade da interseção dos dois eventos ao mesmo tempo sobre a probabilidade daquele evento que eu sei que ocorreu. Tá? Essa probabilidade do evento que eu sei que ocorreu, ela tem que ser diferente de zero. Não, eu não consigo fazer o cálculo da probabilidade. Um exemplo para isso, pesquisas de opinião apontam que 20% da população é constituída de mulheres que votam no partido X. Sabendo que 56% da população são mulheres, qual a probabilidade de uma mulher selecionada ao acaso na população vote no partido X? Quando eu falo 20% das mulheres votam no partido X, eu estou falando já desse grupo específico, certo? Então, eu tenho dois eventos distintos. O evento A pessoa vota no partido X. O evento B, o indivíduo é do gênero feminino, é uma mulher, tá? Então, a interseção seria a mulher e vota no partido X. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a probabilidade da pessoa escolhida aleatoriamente ser mulher é de 0,56. Certo? Se 56% da população são de mulheres, a probabilidade de sortear uma pessoa qualquer e ser do gênero feminino é de 0,56. 56% a cada 100. Então, eu pego 56, divido por 100 e tenho a probabilidade. A interseção a pessoa é do gênero feminino e vota no partido X. As duas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, 20% da população são mulheres que votam no partido X, certo? Então, a probabilidade de ser uma mulher, de votar no partido X, dado que é uma mulher, certo? Então, é o condicional. Eu vou fazer a interseção, ser uma mulher e votar no partido X, sobre a probabilidade de ser uma mulher, que é o evento que eu já sei que aconteceu. Então, vai ser os 0,20 sobre 0,56. Então, se eu já sei que é uma pessoa do gênero feminino, a probabilidade de votar no partido X vai ser de 35,7%. Eu faço um cálculo mais apurado daquele evento de interesse. Muito bem, agora vamos para o último módulo, que é sobre os testes de hipótese. Bem, em estatística, a gente quer muitas vezes provar
ou testar verificações científicas. É uma informação sobre um parâmetro populacional. Por exemplo, será que ainda no nosso país existe diferença salarial entre homens e mulheres que têm a mesma colocação profissional? Historicamente, existe esse registro. Pessoas ocupando o mesmo cargo, às vezes na mesma empresa, e os salários não são compatíveis apenas por uma diferença de gênero. Para verificar se isso continua sendo uma realidade no meu país, o que eu preciso fazer? Eu preciso coletar uma amostra de informações e compará-las. Certo? Então, eu posso fazer comparações de médias, de proporções. Será que a proporção de fumantes entre pessoas do gênero feminino e masculino são iguais? Será que a ocorrência de certa enfermidade é igual entre pessoas abaixo de 65 anos ou acima de 65 anos? Então, eu vou fazer comparações. Eu não posso usar apenas o resultado da amostra para validar essa verificação. Por quê? Porque a gente sabe que amostras não são totalmente fidedignas, porque eu não peguei os resultados, os valores observados de toda a população. Eu peguei só um grupo para representá-la. Toda vez que eu não pego toda a população, eu pego uma amostra, eu estou sujeita ao erro amostral. Então, eu quero verificar uma afirmação usando uma amostra. Então, se eu sei que eu posso cometer um erro, chamado erro amostral, eu quero diminuir a minha chance de erro. Eu quero controlar a minha chance de erro. E a gente faz isso executando testes de hipótese. Então, os testes de hipóteses trata-se de uma técnica para se fazer inferência estatística, ou seja, a partir de um teste de hipótese realizado com os dados amostrais, a gente pode inferir alguma realidade sobre a população. No caso de inferências do intervalo de confiança, busca-se acercar o parâmetro populacional conhecido. Então, eu estimo uma média populacional, uma média de idade para os alunos de uma universidade. Então, eu calculo a média através de uma amostra. Não fiz o estudo populacional, peguei apenas uma amostra, certo? Se eu peguei apenas uma amostra, aquele resultado, suponhamos, média de 22 anos, aquele resultado não é válido para toda a população, porque eu peguei apenas uma amostra. Se eu tivesse entrevistado todos os elementos, provavelmente o resultado não seria exatamente aquele. Então, eu calculo um intervalo de confiança e falo, olha, eu não sei exatamente qual a média, mas ela deve estar entre, por exemplo, 21 e 23 anos. Então, eu acerco o resultado para poder diminuir a minha chance de erro. Então, eu vou formular uma hipótese quanto o valor do parâmetro e testar se alguma hipótese de interesse é verdadeira ou não. Por exemplo, eu posso ter o interesse de verificar se a idade média dos alunos é de 25 anos. Então, calculo o valor a partir de uma amostra e comparo com esse valor teórico de interesse. Então, a hipótese estatística ela é uma suposição formulada a respeito dos parâmetros de uma distribuição de probabilidade ou de uma ou mais populações. Essa hipótese será retirada com base em resultados amostrais, sendo aceita ou rejeitada. Então, será que o salário médio de administradores e de contadores, pessoas formadas em ciências da computação, eles são iguais no início da carreira? Tenho essa hipótese. Eu quero verificar se é verdade ou se existe diferença entre os grupos, certo? Então, eu vou elaborar uma hipótese e fazer sempre vai haver duas hipóteses, a chamada de hipótese nula, que é denominada H0, e H1, a hipótese alternativa. Por regra, a hipótese nula é sempre de igualdade. O salário dos contadores e administradores é igual no início da carreira. A hipótese alternativa seria a hipótese complementar. Eu quero verificar se há diferença entre o salário de administradores e contadores. Então, se eu quero verificar se a prevalência de uma doença é igual entre duas faixas etárias, abaixo de 65 anos e acima de 65 anos. A hipótese nula seria de igualdade. A prevalência da doença é igual em ambas as faixas etárias.
E a hipótese alternativa seria a complementar. A prevalência é diferente nos indivíduos abaixo de 65 anos e a prevalência acima dos indivíduos acima de 65 anos, perdão. Então, suponha que um pesquisador queira verificar se o medicamento X utilizado no tratamento de câncer apresenta como efeito colateral um aumento na pressão sanguínea. Para esse exemplo, como seria a definição das hipóteses? A hipótese nula é de igualdade, quer dizer que o medicamento utilizado não vai aumentar a presença de efeito colateral, por exemplo, o aumento da pressão sanguínea no indivíduo. Na hipótese alternativa, o medicamento utilizado ele apresenta efeito colateral no aumento da pressão sanguínea dos indivíduos. Então, a hipótese nula vai ser sempre a mais conservadora, a de igualdade, a de não diferença significativa entre os grupos. O fato do indivíduo usar o medicamento não vai afetar o aumento da pressão sanguínea dele, enquanto que a hipótese alternativa vai ser aquela hipótese geralmente intencionada pelo cientista. Eu quero verificar se o medicamento afeta a pressão sanguínea. Ele tem essa curiosidade de verificar se realmente está afetando a pressão sanguínea do indivíduo. Então, como regra, a hipótese nula, ou de nulidade, ou H0, como é mais denominada nas referências estatísticas, ela estabelece a ausência de diferença entre os parâmetros. As médias entre dois grupos ou três grupos são iguais. As proporções nos grupos comparados são iguais. As variâncias, as variabilidades comparadas entre grupos são iguais. Enquanto que a hipótese alternativa vai ser sempre a hipótese de interesse do pesquisador. Mostrar que existe diferença. Mostrar que, por exemplo, o salário de contadores e administradores é diferente. Ou que o medicamento X aumenta, ele difere a presença de efeitos colaterais de aumento de pressão sanguínea naqueles indivíduos que usam o medicamento. Ou que a prevalência de certa doença é maior numa faixa etária. Então, em geral, o pesquisador quer verificar a hipótese alternativa, mas ele parte também da hipótese nula de que aquele evento de interesse não afeta a chance, ou a média, ou a proporção, ou variabilidade entre os grupos comparados. Então, há dois tipos de hipótese, né, científica, a gente chama de hipótese científica, aquela que o pesquisador ainda está explorando o evento de interesse, então ele não tem um valor para o parâmetro. Veja bem, eu quero verificar se a aplicação de tal medicamento vai ocorrer algum tipo de efeito colateral nos meus pacientes. Eu ainda não sei quais tipos de efeitos colaterais podem ocorrer. Então, eu estou numa avaliação prévia. Quando eu falo de hipótese estatística, eu já tenho que ter um valor de parâmetro. Por exemplo, eu estou comparando dois grupos, o grupo que toma o medicamento A e o grupo que toma o medicamento B. A prevalência daquele evento fixo, efeito colateral, aumento de pressão, ocorre nesse grupo maior do que no outro grupo. Então, eu tenho já uma hipótese mais bem delimitada, mais bem definida para fazer as comparações. Bem, mais uma vez, quando a gente tem uma amostra, a gente tem a chance de erro. Quando eu estou falando de testes de hipótese, há dois erros possíveis de ocorrer, tá? Vamos supor que eu esteja verificando se o uso do medicamento aumenta a pressão do meu paciente. Se, na realidade, esse medicamento aumenta a pressão, eu posso tomar a decisão errada e dizer que ele não aumenta. Certo? E, por outro lado,
Se o medicamento não aumenta a pressão, eu posso tomar a decisão errada dizendo que ele aumenta. Então, tem dois tipos de erro possíveis. Então, a gente define a hipótese nula como a igualdade. Defino a hipótese alternativa, isso fica fixo, é sempre a diferença entre os grupos comparados. Então, existem dois tipos bem delimitados de erro. Um chamado erro do tipo 1, que é o erro que eu tomo quando eu rejeito a hipótese nula. O que é a hipótese nula mesmo? Igualdade. Se eu rejeitei a hipótese nula, quer dizer que eu estou afirmando que há diferença entre os grupos. Falando que, de repente, aquele medicamento afeta a pressão sanguínea. Se eu tomei essa decisão equivocada, eu falei que o medicamento afeta a pressão, quando na realidade ele não afeta, eu cometi o erro tipo 1. Eu disse que tem diferença significativa, quando na realidade não tinha. Então, esse é o erro tipo 1. Tá? É o erro de você falar que há evidência suficiente de que os grupos comparados são diferentes, quando na realidade eles não são. A gente limita esse erro, chamado de alfa, nível de significância. É muito comum na literatura usar o nível de significância de 5%. Quer dizer, eu vou limitar a chance de eu cometer esse erro. Eu predetermino a chance de eu cometer esse erro. Eu sei que é possível de ocorrer. Eu não consigo eliminar a possibilidade de erro, a menos que eu entrevistasse toda a população e não só uma amostra. Certo? Então, se eu peguei uma amostra, eu sempre tenho a chance de erro. Eu vou limitar o erro do tipo 1, estabelecendo um limite para ele. Então, quando em trabalhos você verificar artigos científicos falando 95% de confiança, ou 5% de significância, ou alfa igual a 0,05, tudo isso são sinônimos. Todos eles querem dizer que você está limitando a sua chance de cometer o erro tipo 1 em 5%. Dizer que tem diferença entre os grupos comparados, quando na realidade não havia diferença. Certo? O erro tipo 2 é o segundo tipo erro, chamado de beta. Ele tem a ver com o poder do teste. A gente não consegue controlar ele estabelecendo um limite, como no erro tipo 1. Eu consigo controlar o erro tipo 2 quando eu aumento ou diminuo o tamanho da minha amostra. Ele tem que ser pré-determinado na hora que eu faço o planejamento do meu estudo, certo? Então, o erro tipo 2 seria o quê? Seria falar que os grupos são iguais, não tem diferença entre os grupos, quando na verdade tinha. Então, dizer que o medicamento não afeta a pressão sanguínea do meu paciente, quando na realidade ele afeta sim. Então, o erro tipo 1 seria dizer que tem diferença quando não tem, e o erro tipo 2 é falar que não tem diferença quando existe diferença significativa entre os grupos. Certo? Então, na estatística, a gente tem mais preocupação com o erro tipo 1, por quê? É chamado o princípio conservador, parcimonioso. Eu prefiro afirmar que não tenho evidência suficiente para afirmar que um medicamento funciona melhor do que o outro, que os grupos de gênero se diferem, que os grupos de idades se diferem, a menos que eu tenha muita evidência científica de que aquilo ocorre. Se eu não tiver evidência de que aquilo ocorre, eu prefiro manter a informação de que os grupos são iguais. Certo? Então, gente, é isso. Bons estudos para vocês, espero ter ajudado. Final de segunda etapa, aí, boa sorte nas provas. Estarei disponível para conversar com vocês também. Vocês podem mandar mensagens, dúvidas nas mensagens do EAD, ok? Obrigada.